irmãos podeis tomar assento, as crianças saiam aqui pela lateral com a Bel e com a Claudinha, tá bom? Para serem ministrados lá na escola infantil. Graça e paz a todos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria poder estarmos na casa do Senhor. Nós temos um privilégio muito grande, dois privilégios. O privilégio de termos sido alcançados pelo Senhor, pela graça, e o privilégio de que Ele nos dá a oportunidade de poder anunciar um evangelho tão poderoso e tão santo. Nós somos abençoados duas vezes. Quero convidá-los à leitura do livro de Ruth, capítulo 1. Será uma leitura bem extensa, eu vou ler todo o capítulo para que nós possamos compreender o que eu quero falar nessa noite. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe, com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista, para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrerei eu aí, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia:
Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém? História pouco caótica, mas uma história bonita, uma história complexa, não é verdade? O texto começa dizendo que no tempo dos juízes, esse tempo em que os juízes julgavam, não havia rei, eram juízes que davam as leis, que exerciam as leis para que o povo seguisse. Foi um período que durou aproximadamente 350 anos. E esse período foi marcado por uma grande instabilidade moral, social e espiritual. Uma grande superficialidade espiritual. Ora, o povo seguia a Deus, buscava a Deus. Ora, o povo buscava Baal. Eles buscavam a Deus quando estavam no aperto. Quando eles pecavam, Deus permitia que os inimigos invadissem, tornassem eles escravos, saqueassem as suas colheitas. Então eles se arrependiam e buscavam a Deus. Quando estava tudo bem, eles buscavam a Baal para que tivessem boas colheitas, porque havia uma cultura de que Baal era o deus da fertilidade. Então, para se ter uma boa colheita, deveria servir a Baal. Era o deus da fertilidade. Nós entendemos então que esse povo abria apenas um espaço da sua vida para Deus atuar. Não dava legalidade, não se entregavam totalmente para que Deus pudesse trabalhar na vida deles. Eram pessoas que buscavam a Deus por interesse. Apenas quando estavam em um aperto, eles lembravam que existia Deus e que Deus poderia lhes socorrer. Nós vemos muito isso em nossos dias, não é verdade? Nós agimos assim também às vezes. Quando está tudo bem, nós colocamos a vida no automático. Mas aí quando aperta, nós levantamos de madrugada para chorar nos pés do Senhor, para orar, para buscar o Senhor, para clamar por misericórdia, não é verdade? A vida espiritual tem disso. As coisas estão indo tudo bem. E a gente coloca a vida no automático. Para de orar, para de ler a Bíblia. E aí quando Deus manda aquele aperto para nos chamar de volta para Ele, nós nos lembramos que precisamos estar mais próximo do Senhor. Essa era a realidade desse povo. Mas embora esse relato, essa palavra esteja situada num período tão difícil da história de Israel, um período que lá em Juízes vai dizer por 2 vezes que naquele tempo não havia rei e cada um fazia o que achava que era reto. Era um tempo tão terrível que o escritor do livro de Juízes vai relatar isso 2 vezes. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava correto. De tão terrível que era a situação. Mas embora esteja envolto a esse tempo difícil de superficialidade espiritual, de um total descontrole social e moral também do povo, essa palavra ela vai tratar de um grande drama familiar, de uma grande problemática que se desenvolveu no seio de uma família. Mas além de ela tratar de um drama familiar, de morte, de fome, de escassez, de viuvez, essa palavra também vai exaltar o poder do amor e da amizade. A mensagem central desse texto não é as perdas de Noemi, a viuvez de Ruth e de Orfa, mas é a centralidade do poder do amor. E o livro de Ruth exalta o amor e a amizade. Amizade de quem? Amor de quem?
de uma mulher gentílica que era rejeitada para com uma sogra judia, que havia uma grande barreira entre o povo judeu e moabita. Mas o livro vai trazer exatamente esse contraste de um grande amor, de uma grande amizade, de uma mulher gentílica para com a mulher judia. Um amor quase que impossível, uma aliança quase que impossível. Esse texto destaca ainda que o poder do amor e da amizade trouxe uma providência divina, tanto para a vida de Ruth como para a vida de Noemi. A atitude de Ruth de se posicionar ao lado da sua sogra trouxe uma mudança de vida, uma providência de Deus, tanto para ela como para a sua sogra Noemi. Sendo assim, meus irmãos, esse livro relata, ao mesmo tempo, a superficialidade de um povo que era escolhido por Deus e a intensidade de um amor de uma mulher que era rejeitada. Você vê o contraste? A superficialidade com que um povo escolhido de Deus tratava o seu Deus, a superficialidade de amor, de fidelidade com esse Deus, e a intensidade de um amor de uma mulher que era rejeitada. Isso torna-se cada vez maior, mais abrangente a mensagem de Ruth, porque o amor vem de uma fonte que não se espera. É verdade? Ela poderia simplesmente ter feito como órfã. Não pertenço àquele povo, eu vou ficar no meu povo. Mas a atitude de Ruth mostra a nobreza do amor. Então, nós vemos a superficialidade de um povo escolhido e a amizade excelente de uma mulher pagã para com a sua sogra. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Que o verdadeiro amor tem recompensa. E eu quero falar nessa noite, estamos trabalhando sobre o tema amor e amizade. Quero falar sobre amizade superficial e amizade verdadeira. Colocando a atitude de Orfa como uma amizade superficial, não a condenando, e colocando a atitude de Ruth como uma amizade excelente ou uma amizade verdadeira. Versículo 16 e 17 são os versículos chave, começando do 15 dessa leitura. Porque tudo começa na decisão de Noemi. Noemi decide voltar para o seu povo. A partir da decisão de Noemi, acontece também e obriga também tanto Orfa como Ruth a decidirem que lado tomar. Nós aprendemos aqui que a amizade também é uma decisão que nós tomamos. Estar junto com alguém, fazer parte da vida de alguém, é uma decisão que nós tomamos também. Noemi decidiu voltar para a sua terra. Nem Ruth nem Orfa tinham obrigação nenhuma de voltar com ela. Embora houvesse um vínculo, por elas terem sido casadas com seus filhos. Mas elas estavam na terra delas. Noemi iria voltar para a sua terra, para o seu povo. Então aqui elas tomaram uma decisão. E Orfa escolhe ficar. Orfa, embora com os olhos chorosos, embora chorando em alta voz, como o texto diz, e beijando Noemi, ela decide ficar, decide permanecer com seu povo. Ela chora por um tempo, ela diz que vai seguir Noemi, mas depois ela retrocede e é convencida por Noemi a ficar. Mesmo ficando dividida em seguir Noemi ou ficar, ela resolve permanecer com o seu povo. E com certeza, meus irmãos,
não foi uma decisão fácil para Orfa, porque nós vemos muito claramente no texto que havia uma ligação. Aquela mulher tinha um amor pela sua sogra. E sabe uma coisa interessante que nós vemos aqui nesse texto? Com certeza Noemi era uma mulher cristã, uma mulher que dava um bom testemunho, mesmo estando numa terra estrangeira. Ela fez com que essas duas mulheres moabitas, que tinham um grande conflito com os israelitas, se apegassem a ela. Então, o que nós vemos? Noemi era uma mulher que dava testemunho do seu Deus. E Orfa decide ficar. Mas nós temos que olhar que essa decisão exigiu coragem também. Não foi uma decisão tão simples. Embora ela amasse, embora ela tenha dito que ia com Noemi, esse amor, essa lágrima, esse choro, não foi suficiente para convencê-la a seguir. Vamos analisar algumas coisas. Vamos analisar a questão de Orfa. Orfa era uma jovem, pelo que o texto diz, que ficou viúva precocemente, sem filho. Uma jovem ficou viúva precocemente, sem um filho para que defendesse a sua causa. O que ela poderia desejar mais? Rumar para o desconhecido, para um povo que era inimigo do seu povo, ou decidir por ficar no aconchego da sua família, com o seu povo, na sua cultura? Que decisão nós tomaríamos? Porque é fácil criticar a atitude dela, mas que decisão nós tomaríamos diante disso? Que sentimento havia no coração de Orfa? Primeiro, a rejeição dos hebreus aos moabitas. Por que essa rejeição? O texto vai dizer lá em Juízes que quando o povo de Israel vinha no deserto, o povo de Moabe não deixou eles entrarem na terra deles, E o povo de Israel queria que os moabitas acolhessem eles com água, que eles estavam com sede. Mas eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles chamaram o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E por causa dessa atitude, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou aquele povo de Moabe e falou que eles não entrariam na congregação até a 10ª geração. Então você imagine o conflito, o preconceito que havia em relação a esse povo. Imagine se é fácil para essa mulher, diante de tudo isso, decidir por abrir mão do seu povo, da sua cultura, e ir para o meio de um povo que não gosta nem um pouco dela. Outra coisa, Orfa não queria abrir mão das suas tradições, dos seus costumes, seus valores, e enfrentar a incerteza, o medo pelo desconhecido, ou continuar na comodidade dos seus. Imagine, pese na balança, se seria uma decisão tão fácil. Então, diante de tudo isso, meus irmãos, Orfa não sabia onde ia morar, não sabia se havia algo para comer. Diante disso, tratando de uma amizade superficial, aquelas amizades que não se aprofundam no relacionamento, que a pessoa pode até chorar conosco, pode até compartilhar de algumas coisas, como Orfa chorou com Noemi, mas não estão dispostos a se aprofundar no relacionamento. Então, diante disso, Orfa age com normalidade. Tem nada que a condene. Age dentro da normalidade, de que uma amizade comum, vamos dizer assim, agiria. Temos amigos que são nossos amigos, até sai com a gente para comer uma pizza, vai na casa da gente, mas ele segue a sua vida, não quer entrar nos nossos problemas, nem quer dividir a sua vida
conosco. Na verdade, tem muitos amigos assim. E existem momentos que nós temos que ser amigos também, sem muito compromisso, só para dar risada, para descontrair um pouco. Então, nós não podemos levar a vida muito na dureza, exigindo demais. Existe momento que nós temos que descontrair. Então, Orfa age dentro da normalidade, escolhendo ficar em sua terra com seu povo. E age como muitas vezes nós agimos em relação a Deus, sem nos aprofundar na superficialidade. Sabe um exemplo bem claro disso? Lembra que o que Pedro falou para Jesus? Não, Senhor, eu não. Eu até morro pelo Senhor. Os outros podem te abandonar, mas eu até morro pelo Senhor. Mas na hora que a coisa apertou, o que aconteceu? Nem conheço esse homem. Sei o que você está falando, não. Né? Fugiu. Tinha uma amizade, um amor superficial com Cristo. Uma fé superficial. Não era o necessário, o fundamental para que ele continuasse firme. Então, uma amizade superficial, meus irmãos, ela vai agir sempre dentro do ordinário. Ela não vai se aprofundar. Não vai ser aquela pessoa que você vai poder contar a todo momento de dor, de dificuldade, principalmente na dificuldade. Porque os verdadeiros amigos aparecem na dificuldade. Na verdade, pessoas para passar a mão na nossa cabeça diante dos nossos erros, é fácil você achar. Mas alguém para nos confrontar é difícil. E nós não gostamos de ser confrontados, ninguém gosta. Mas é nessa realidade de confronto que a gente aprende. E é nessas horas que nossos pais nos pegavam, né, e colocavam ali no cantinho do castigo, que a gente aprendia e nos tornamos as pessoas que somos hoje. E assim é na vida. Mas Ruth representa a amizade verdadeira, ou a amizade excelente, mais profunda, que passa do ordinário, do superficial, para o extraordinário, para o profundo. E quais são as características que o texto mostra dessa amizade excelente? Enquanto Orfa deu prova do seu amor na obediência ao desejo de Noemi, de que partisse para casa novamente, Orfa não fez nada além do que obedecer o pedido da sua sogra. Ela falou, vai embora para o teu povo, e Orfa foi embora. Ruth demonstrou seu amor sendo uma filha. O relacionamento de Orfa era apenas de nora e sogra. Mas Ruth mostrou um relacionamento de uma filha, se posicionando e dizendo, eu quero cuidar de você. E o texto diz que Ruth se apegou a Noemi. Esse verbo expressa um apego fiel e sincero no relacionamento pessoal. Então, quais são as características dessa amizade profunda, verdadeira? Primeira característica é o amor, meus irmãos. O texto diz, no versículo 16, Ruth dizendo, não me instes para que eu te deixe, e não me obrigue a ter que, e me obrigue a não te seguir. Ruth está decidida. É como se ela dissesse, eu já tomei a minha decisão. Não me obrigue. O poder do amor, meus irmãos, é mais forte do que qualquer tragédia. E nós vemos aqui que a tragédia foi grande na vida dessa família. Ruth tinha toda legalidade, vamos dizer assim, toda liberdade para ter se tornado alguém revoltada também e dizer assim, eu não vou ficar perto dessa mulher. Morreu o marido, morreu os 2 filhos, sei lá o que tem nessa mulher. Deixa eu ir para longe. Não é verdade? Mas Ruth se apega cada vez mais. Ruth se aproxima, se aprofunda. Não insista para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir.
Isso é um amor verdadeiro. É correr em direção ao outro que precisa. E nós vemos esse poder do amor sobre as tragédias, sobre as circunstâncias, quando nós vemos o amor de Deus nos aceitando e nos acolhendo, apesar do nosso pecado, apesar da nossa rebeldia. Então Ruth, ela faz um voto de amor para uma mulher, para uma sogra judia, já velha, que não tinha nada para lhe oferecer. O que Noemi tinha para oferecer a Ruth? Nada. Não tinha nada a oferecer. Mas nós vemos que o amor é a chave para qualquer bom relacionamento. Tudo começa no amor. O amor é quem suporta, o amor é quem entende, o amor é quem perdoa, o amor é quem está disposto a aceitar novamente. Sem amor, meus irmãos, qualquer relacionamento torna-se superficial. É por isso que há necessidade muito grande de amor nos casamentos, para que a gente suporte as pancadas. A verdadeira amizade é firmada no amor fraternal. Ruth está disposta a enfrentar qualquer situação. É como se Ruth dissesse assim: olha, Noemi, a minha felicidade está condicionada à tua felicidade também. Não me peça para te abandonar. O segundo ponto, a segunda característica da amizade verdadeira é a união. Olha o que ela diz: onde quer que fores, eu irei. Onde você estiver, eu estarei. Os amigos gostam de estar junto e defendem um ao outro. Amizade verdadeira, um amigo defende o outro. E a partilha de interesses ajuda a ficar cada vez mais unidos. A grande dificuldade, a grande dor, uniu Ruth e Noemi. Não foi uma circunstância favorável, foi a grande dificuldade que uniu aquelas duas mulheres. Fez talvez despertar um sentimento que elas nem sabiam que existia no coração delas em relação uma a outra. E nós vemos esse desejo de ficar junto nos piores momentos de dor de Jesus. Ele chama os seus amigos para compartilhar com ele no Getsêmani, porque um amigo gosta de estar com o outro nos seus momentos de dificuldade. Uma outra característica da amizade verdadeira é que essa amizade deve ou nos levar a Cristo ou levar o nosso amigo a Cristo. Essa amizade deve apontar para Cristo. Ruth, sem que Noemi exigisse nada, ela diz assim: olha, não me inste para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela abriu mão dos seus deuses pagãos, abriu mão da idolatria para assumir um compromisso de servir ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Tudo por causa do amor que ela tinha a Noemi. Então, uma característica de uma amizade verdadeira são aqueles que nos levam, nos aproximam cada vez mais de Cristo. Se você tem uma amizade que só te puxa para as coisas do mundo, os conselhos do mundo, não é uma amizade que vale a pena construir. Não é uma amizade que vale a pena continuar. As amizades que são amizades verdadeiras, são amizades que nos aproximam de Deus, que nos levam cada vez mais a um relacionamento profundo com Deus. Nós vemos isso relatado, um exemplo bom, lá em Marcos 2, do 13 ao 11, quando Jesus está curando, está numa casa, e a casa está tão cheia que as pessoas não conseguem entrar pela porta. Então, Marcos relata um caso que 4 amigos, pelo telhado, descem um paralítico para ser curado. Isso são amigos. Isso são amigos. Amigos que na dificuldade levam para Cristo. Então, a amizade verdadeira, naturalmente, deve nos levar para Cristo. Uma última característica é a lealdade. Olha o que Noemi fala para ela: onde quer que morreres, morrerei eu ali
e ali serei sepultada. Noemi está dizendo que até na morte, depois da morte, ela quer continuar, Ruth quer continuar junto com Noemi. E aí nós vemos essa fidelidade, porque aqui era uma promessa enquanto estavam as duas em amargura. Mas a Bíblia diz que quando elas chegaram em Israel, Deus mudou a sorte de Ruth. Ruth se casou com um homem rico, com um homem abastardo. E Ruth poderia ter esquecido das promessas que fez para Noemi. Isso é um problema teu, eu vou viver minha vida. Deixa eu desfrutar a minha vida. Mas a Bíblia diz que elas continuaram unidas, uma cuidando da outra. Primeiro, Noemi ajudou Ruth a se aproximar de Boaz. E Ruth, ao ser abençoada, casando-se com Boaz, continuou a sua fidelidade a Noemi. Amizades verdadeiras não estão condicionadas a circunstâncias. Seja na bonança ou na dificuldade, o amigo está próximo do outro. Lembra do filho pródigo, enquanto tinha dinheiro, festas, depois que acabou tudo, um chiqueiro de porco sozinho lá. Amizades verdadeiras não estão condicionadas à condição social. Então, meus irmãos, essa palavra nos ensina que há lições que nós aprendemos que somente na dor pode nos ensinar, mas que mesmo em meio à situação mais caótica, nós temos um Deus que pode vir ao nosso encontro e nos surpreender. Amém?